Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 10ª parte da série de conceitos de programação. Hoje eu vou encerrar o assunto de processo de compilação. Vou falar das últimas observações da fase de análise e falar sobre a segunda fase do processo, que é a fase de síntese. Então, vamos começar. Observação: tem conversões que não precisam do casting. O próprio tipo também aceita aquele tipo. Por exemplo, um tipo int para double ou float. O double ou float pode ser colocado números com vírgula ou não. Então, ele já pertence ao grupo de valores aceitos pelo double ou pelo float. O float para double, o float é menor do que o double, então ele aceita. O float tem 32 bits, o double tem 64 bits, ambos são reais. Eu não preciso colocar nenhum casting ali, automaticamente ele aceita. Um char para um string, que um char, geralmente uma letra. Você define ali um sexo de uma pessoa, um aprovado, um reprovado, um ativo ou inativo. Então, se você quer pôr esta letra dentro de uma string, você não precisa ter nenhum tipo de conversão, porque ela já é menor do que uma string. Uma observação: uma string eu não posso convertê-la para char, nem com casting. Ela tem algumas regras específicas. Por exemplo, no C#, uma string eu não tenho como converter num char. Eu posso converter através do casting um int ou um float. Eu vou fazer umas observações sobre a conversão de variáveis. Quando se converte uma variável de maior valor para uma de menor valor, se perde informação. Por isso, você deve ser cauteloso ou cautelosa ao se realizar o cast. Exemplo, int x é igual a 100.99, ele vai me dar o resultado como 100. Por isso que esse tipo de conversão tem que ser em casos específicos. Eu mostrei no vídeo passado. Ao colocar o mais entre dois tipos numéricos, será realizada a soma dos mesmos e não a junção. Exemplo, cancel.writeLine x mais y. O resultado é 200. Porque eu queria fazer como se fosse uma junção no C# e aí ele me deu uma soma de dois números, valores numéricos, independente de ser fortemente tipada ou fracamente tipada. O mais vai significar soma e não uma junção. Ao colocar o mais entre as aspas, será realizada a junção das variáveis. Exemplo, cancel.writeLine x entre aspas o mais y. O resultado vai ser igual 100 mais 100, pois o sinal de mais deixa de realizar uma soma. Ali ele começa a ser considerado um texto e na hora da impressão ele é imprimido como um texto normal e não irá realizar nenhum tipo de cálculo. Por isso que ele pegou o valor de x, que eu dei um exemplo de 100, o mais ele copiou, porque ele está como texto na tela. Eu deixei até espaços dos dois lados para ilustrar melhor. E o y, que eu exemplifiquei como 100. Outra observação: ao colocar o mais entre aspas, será realizada a junção das variáveis, mesmo que na sequência coloque qualquer outro operador. Por exemplo, cancel.writeLine, eu coloquei o mesmo x, abre aspas, espaço, mais, fecha aspas, y, aí eu acrescentei, abre aspas, igual, fecha aspas, x mais y, sem aspas. Ali, o x, o mais, poderia ser considerado uma conta. Só que a partir do momento que eu coloquei uma string, mesmo que fosse qualquer outro valor, um espaço vazio ou o que fosse, não será considerado mais nenhuma conta. Ele vai traduzir como se tudo aquilo que veio depois da string fossem textos. Então ele vai pegar o valor de x, vai imprimir, ok. Vai pegar o mais, que é um texto, imprime, pega o valor de y, imprime, o igual, imprime. Aí ele vai pegar o x mais y, mesmo o mais sem aspas, ele vai entender como uma junção entre duas strings. O x e o y, apesar de serem numéricos, neste caso, ele não considera que são dois numéricos fazendo uma soma. Ele
interpreta como se tudo que viesse depois da string fosse texto. Então, eu juntei ali o x com y e não estou realizando cálculo nenhum. Ele cancelou a função cálculo. Agora, vamos continuar. Para realizar qualquer operação após a junção das variáveis, deve-se colocar entre parênteses ou dentro de uma variável. Aí eu dei o exemplo. Cancel.writeLine, x, o mais entre aspas, y igual entre aspas. Aí abri parênteses, coloquei x mais y, fechei parênteses. Aí sim, ele entendeu que aquele x mais y é uma operação de soma e não uma junção. Ele não está sendo juntado, ele está sendo somado. Ali eu coloquei como se fosse montar uma estrutura com o valor de x, colocar o sinal de mais, coloquei o valor de y, ali o sinal de igual e no final ele me deu o resultado. Poderia montar uma estrutura assim para realizar uma tabuada ou uma calculadora. Outra possibilidade, eu criar uma variável que eu chamei de soma, coloquei que ela corresponderia à soma de x mais y e substituir o x mais y entre parênteses pela variável soma. Coloquei, estruturei da mesma forma, cancel.writeLine, x mais entre aspas, y igual entre aspas, e aí eu coloquei a variável soma. E deu o mesmo resultado, 100 mais 100 igual a 200. São duas possibilidades no qual eu posso mesclar ali strings com cálculos e não gerará uma interpretação de junção, e sim uma interpretação de cálculo. Poderia ser uma soma, uma subtração, uma multiplicação ou qualquer outra operação. Ele teria o mesmo resultado. Agora vamos continuar. Uma observação importante. Quando eu chamo uma variável, não coloco nem parênteses nem aspas. Como, por exemplo, lá quando eu coloquei o x mais y, eu coloquei em parênteses. Quando eu chamei a variável soma, eu não coloquei aspas e nem parênteses. Quando eu vou imprimir o valor da variável, eu coloco a variável, mesmo que ela seja uma string ou um número, não importa. Eu chamo o nome da variável, automaticamente ele vai atribuir o valor da variável. É a mesma coisa para o x, a mesma coisa para o y. Em nenhum momento ele deu algum erro ou identificou aquilo como um texto, de maneira nenhuma. Vai utilizar a variável, pega o nome da variável e coloca para imprimir, sem aspas e sem parênteses. Outra observação. Quando vou realizar as operações de variáveis de tipos diferentes dentro de uma variável, declaro-a com o tipo de maior valor. Para fazer o cálculo em x, o double y, da soma entre os dois, eu tenho que declarar a variável que vai receber aquela soma como double, que como y é um double, ele é considerado um tipo maior, tanto que ele aceita o int e ele não requer casting. Então, sempre eu pego o que tem maior abrangência de valores, que é o que eu chamei de tipo de maior valor. No caso aqui foi o double. Eu coloquei um exemplo aqui, se fosse o char, sexo igual a f, aí eu coloquei uma string frase, que é igual Ana é do sexo, e aí eu juntasse esses dois textos numa outra variável que eu chamei de afirmação e coloquei a frase mais o sexo. Como o sexo foi declarado como um char, que só recebe um caractere, aí para juntar esse char eu tenho que declarar como uma string. Eu não posso declarar como char, senão vai acontecer o mesmo erro do soma que eu declarei como int. Uma outra observação: se fossem duas variáveis do tipo char, eu também teria que colocar como uma string, porque ele não aceita mais de um caractere na variável char. Eu vou fazer um exemplo no Java para mostrar como seria. Então eu vou colocar aqui em cima. Eu vou colocar um exemplo de status cliente, simulando uma loja, que ele tem que estar A de ativo, que ele teria o A e o I, A de ativo e de inativo, e colocasse como um tipo cliente que fosse igual a J, pessoa jurídica, colocasse J.
eu vou colocar um teste colocando um char, frase, igual se fosse status cliente, não teria problema nenhum, mas tipo cliente. Ele fala aqui para adicionar o cast do char para int. Ele entende que isso aqui foi uma soma, mas é porque eu coloquei o sinal de mais e não coloquei uma aspas, mesmo que seja vazia, para identificar que aqui é uma concatenação, não é uma soma. Agora, ele falou que tem que mudar o tipo frase para string. É justamente o que eu falei, ele não suporta dois char dentro de outro char. Se eu colocasse como string e pedisse para imprimir, naquele esquema eu coloco só o nome da variável, eu não preciso colocar entre aspas, entre parênteses, nada, que estes parênteses não é da variável. Estes parênteses é do comando para imprimir. É diferente quando eu coloquei parênteses aqui, ó, no soma, que eu estava informando parâmetros e aí eu precisei de parênteses. Aqui não, aqui é só o parênteses normal, que é System.out.println. Não é o mesmo parênteses que eu fosse fazer a soma, como por exemplo, se eu colocasse direto isto aqui, aí sim eu tenho aspas para identificar o vazio. Eu poderia colocar aqui o mais, ele imprimiria normal, A mais J. Então, este aqui é para identificar um texto. Quando eu vou identificar uma variável, vou até colocar o mais aqui no meio. Aí eu não preciso de parênteses, nem aspas. E deu certinho. Uma string recebeu dois do tipo char. E aí eu coloquei uma string aqui no meio para separar. Coloquei um mais. Coloquei A mais J, como se fosse um cliente ativo e uma pessoa jurídica. Então, sempre quando eu tiver duas variáveis que, como o char, que ele não suporta mais do que um caractere, no caso aqui do Java, tem linguagens que eu consigo definir e ele aceita mais de um caractere. No Java é só um caractere. Então, eu não posso colocar dois ou mais caracteres numa variável assim. Então, se eu quero fazer a junção de duas variáveis do tipo char, eu tenho que pegar esta junção e colocá-la no tipo string para que ele suporte. Isso também valeria como se fosse o caso de toda variável tem um limite máximo suportado de bits. Se eu colocasse dois floats somando e a soma destes dois floats fossem muito grande e ele também não suportasse, eu também teria que pôr um double. Se fosse um int, juntando dois ints muito grandes, dependendo da linguagem, tem um long int. Então, vai depender do tamanho do tipo da variável, quantos bits aquela variável aceita. Sempre que eu usar um char ou para juntar com uma string ou para juntar com outro char, eu tenho que declarar essa junção numa string ou fazer como eu tinha colocado antes. Eu só coloco essa junção dentro do comando de imprimir, aí ele não vai ter nenhum tipo de conversão nem nada, também daria no mesmo. Eu colocasse dentro de uma variável ou não. É só para mostrar os erros semânticos que podem acontecer e o porquê destes erros. Eu dei uma resumida do que eu tinha falado na aula passada. Mostrei aqui bastante exemplos de como que funcionam os erros semânticos. Agora eu vou começar a falar sobre a segunda fase do processo de compilação, que é a fase de síntese. Então, pessoal, depois que ele passa por todas estas análises, ele vai começar a segunda fase do processo de compilação, que é a síntese. Também é composta por três tipos. O primeiro é o código intermediário. Ele constitui uma representação do código-fonte numa sequência de instruções, que quando executadas têm o mesmo resultado que é especificado no texto. As instruções do código intermediário são usualmente utilizadas em compiladores porque garante independência de um processador-alvo. Uma instrução de máquina de 3 endereços é composta por uma operação, 2 endereços de operandos e um endereço resultado.
A forma geral é x recebe y op z, onde y e z representam os operandos, op representa o operador e x é o resultado da instrução. É como se fosse o x fosse equivalente mais ou menos a uma soma, no qual ele receberia y mais z. Y e z seriam os operandos, o soma, o mais seria o operador e o x é o resultado desta soma, que é o resultado da instrução. Então, pessoal, um exemplo de código intermediário. Um ID1 que recebe ID2 mais ID3 vezes int to float 20. Esse int to float é um tipo de cast que tem algumas linguagens como Delphi, por exemplo, que utiliza esse tipo de estrutura para converter as variáveis. Não é aquele cast que eu usei que só coloca o tipo que você quer converter entre parênteses. Ele pega do que você quer converter para quê. Que aqui nesse caso seria de inteiro para real. Ele deu o exemplo do número 20. Aí como que funciona? O que ele faz primeiro? Ele pega o int to float 20, coloca dentro de uma variável temporária chamada T1. Depois ele cria uma variável temporária T2, que ele pegou o ID3 e multiplicou pela variável T1. Depois ele pegou uma terceira variável temporária, pegou o ID2 mais o resultado de T2. Aí, por último, o ID1, que é o resultado da instrução, ele pegou a variável temporária T3 e colocou o resultado ali em ID1. Qual que é o objetivo? Ele decompõe o código em uma série de instruções, colocando ali variáveis temporárias na tradução, e aí ele vai obter o código mais próximo da estrutura da linguagem assembly, que por a linguagem assembly ser uma linguagem de mais baixo nível, ela vai fazer a conversão de maneira mais fácil, mais rápida. Então, ele faz este processo justamente para ir se aproximando ali da linguagem de baixo nível, que é a assembly, mas ele continua este processo. Esta é só a primeira parte da fase de síntese. Após aquele processo, ele vai para a segunda parte, que é o otimizador de código. O que é o otimizador de código? É a inferência de um conjunto de mudanças que melhora a sequência de instruções de máquina, como tempo de execução, memória ocupada, etc., sem que seja modificada a semântica. Mas tem uma observação nesse otimizador de código, pois ele nem sempre é executado, ele não é tão otimizador assim como diz o nome. Vamos ver qual é esta observação. Apesar do termo otimização, são poucas vezes que se pode garantir que o código obtido seja o melhor possível, pois a otimização de código faz com que o compilador gaste muito tempo de compilação. Por isso, deve ser implementada se o compilador realmente necessitar de um código objeto, que é o código de máquina, eficiente. Então, nem sempre se usa o otimizador de código, porque perder tempo de compilação tentando otimizar o código não é o ideal. Eu vou dar um exemplo de otimização de código. Então, eu coloquei aquele mesmo exemplinho. Na verdade, é a continuação dele. Ele pegou o ID1, ele foi lá e converteu o 20 para inteiro. Então, virou 20.0. Então, o que ele faria ali para otimizar aquele código? O ID1 igual ao ID2 mais o ID3, só que aqui uma diferença, mais 20.0. Então, ele não utilizou o int to float. Ele pegou e já colocou, é float, é real, então eu vou colocar o ponto zero. Ele no primeiro tinha colocado uma variável temporária T1 e tinha colocado esse int to float, então ele já converteu ali o 20.0 e ele não utilizou aquela variável temporária. Então ele facilitou esse processo, ele pegou a estrutura que estava no outro, tirou o int to float, pôs o 20.0 direto e tirou aquele T1. Aí os outros ele seguiu normalmente, T2 é igual a ID3 vezes 20.0 e o T3 é igual a ID2 mais T2 e o ID1 só pega o resultado de T3. Aí, tirando o int to float 20, que virou 20.0, ele fez o passo a passo normal, igual ao outro. Então, às vezes, por pequenas mudanças assim, não compensa
perder mais tempo do compilador tentando otimizar o código se são mudanças ali muito pequenininhas, não tem muita diferença de um para o outro. Se fosse uma coisa muito grande, que esse processo repetisse assim muitas vezes e realmente o uso do otimizador de código realmente deixasse o código mais leve, mais rápido, aí valeria a pena. Fora isto, não compensa por uma mudança tão pouca e por levar mais tempo do compilador, então ele é pouco utilizado. Agora vamos ver a terceira parte da síntese. É o gerador de código e o que ele vai fazer? Depende principalmente da máquina-alvo. Sua principal função é gerar o código equivalente ao programa-fonte para uma máquina real. A fase de tradução converte o código-fonte para um código-objeto, que pode ser um assembly de uma determinada máquina, um pseudocódigo de uma máquina hipotética, que pode ser interpretado posteriormente ou executado em qualquer máquina. Então, aqui no gerador de código, dependendo, ele cria o código assembly como código objeto. Por isso que a assembly tem uma função também de facilitar a comunicação da linguagem de alto nível com a linguagem de baixo nível. É aqui que ela pode agir, vai depender da linguagem. Nem todas as linguagens vai ser um código assembly. Tem linguagem que pode ser um pseudocódigo ou que pode ser interpretado ou executado em qualquer máquina. Tem linguagens que elas são compiladas e interpretadas, como por exemplo o Java. Então ele passa pelo processo de compilação e ele passa pelo processo de interpretação. O exemplo do gerador de código vai ter lá a variável temporária 2, né, que foi o resultado final. Ele pegou o id 3 vezes 20, o id 1 pegou o id 2 mais o t2. Ele tirou aquelas variáveis temporárias, ele já colocou direto as contas ali que interessa, que vai ser o resultado, e já foi para o gerador de código. Tem o comando ldf R2 ID3. O que é isso? LD é de load, carregar. Então ele vai carregar no registrador 2 a variável ID3. Vai ser um processo de pilha. Depois tem o move f r2,r2, hash 20.0. Então ele vai no registrador R2, pega o seu conteúdo e vai multiplicar pelo 20.0, que é o move multiply. Depois de ter feito a multiplicação, que seria ali o que está na variável T2, ele vai fazer o comando ldf r1,ig2. Ele vai carregar novamente, ele vai carregar agora o que? Ele vai pegar o ig2, que era outra variável, e vai carregar no registrador 1. Então ele vai carregar em outro registrador. Ele está lá, o registrador 2, pegou o conteúdo da variável ig3, multiplicou por 20 e se transformou ali naquela variável temporária T2. O R1 vai rumo já ao final. Então ele pegou primeiro o id2 para fazer ali a função ali do id1. Depois o que ele fez? addf r1 r1 r2. Então, dentro do registrador R1, ele pegou o valor lá de dentro do R2 e somou com o que estava dentro dele e deixou o valor armazenado ali dentro dele. Então, ele pegou primeiro o registrador 2, carregou o id3 nele, multiplicou por 20 e guardou o resultado. O R1 carregou o id2, deixou aquele valor armazenado, pegou aquele valor e somou com o valor de R2. E por último, ele realiza o comando storage f id1,r1. Ele vai pegar o resultado do cálculo que está armazenado no registrador 1 e vai passar para o id1. E aí ele vai dar o resultado final da instrução. Aí ele gerou o código. Primeiro ele gera um código intermediário, que é aquele código que ainda está em processo ainda para conversão. Depois ele pode ou não haver um otimizador de código. E por último ele faz o gerador de código mesmo, que termina o processo ali de compilação. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje, encerrando o assunto de processo de compilação. No próximo vídeo eu vou falar sobre o sistema binário, como ele surgiu,
por que o computador só entende os bits zeros e uns. Entre estes e muitos outros assuntos serão abordados no próximo vídeo, então não deixe de assistir. Se você perdeu as primeiras partes falando sobre definições importantes, linguagens de programação, tradutores, entre muitos outros assuntos, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!